Olá, minha gente. O Band Empresarial dessa terça está aqui nesse prédio icônico de Salvador, que é a Casa do Comércio. A gente veio aqui fazer a cobertura de um ano de gestão de Kelson Fernandes à frente dessa importante instituição. Venha comigo! E estamos aqui com o nosso presidente Kelson Fernandes, onde a gente vai conversar aqui muito sobre essa questão da um ano de gestão dentro da FEComércio. Evidentemente, muitas realizações, pessoa dinâmica e que está sustentada em 3 pilares fundamentais, que é a confiabilidade, a sustentabilidade e a representatividade. Bom dia, meu querido Kelson Fernandes, bem-vindo ao nosso Band Empresarial. Bom dia, Azevedo. É um prazer aqui estar podendo conversar com você um pouco sobre as coisas do sistema FEComércio no Band Empresarial. E essa entidade tão maravilhosa, né, Kelson, mais de uma responsabilidade impressionante. E que você me colocou assim, que nessa primeira gestão sua à frente, já participando muito tempo na diretoria, agora olhando 3 pilares, como eu falei, sustentabilidade, a questão da representatividade e da confiabilidade. Por que essa pauta? Porque eu acho que esta casa é basicamente isso, né? Se você não tiver representatividade, você não tem sentido você ter essa casa. A Federação do Comércio é uma Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, então ela tem que trabalhar para ter representatividade. Ao mesmo tempo, a confiabilidade, a sustentabilidade são metas que nós traçamos no início do nosso mandato, para exatamente você fortalecer a representatividade. Então, eu quero que o empresário da Bahia entenda que esta é a casa dele, que é aqui onde há a representação dele, que ele se sinta protegido, que ele saiba que a Federação do Comércio está defendendo e vai estar sempre defendendo os interesses dele, seja no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. Então eu vou trabalhar firmemente para que isso ele tenha a certeza de que nós estamos trabalhando em prol dele, do empresário do comércio, de bens, serviços e turismo. Ô Kelson, e há claramente uma visualização de que a FEComércio, ela inclusive tem abrangência estadual. Sim. Então, como é que está esse processo, inclusive, do interior, a interiorização da FEComércio? Isso hoje faz parte dessa pauta. Sim. Nós temos um planejamento de expandir a representação da FEComércio através dos seus braços sociais, principalmente do SESC e do SENAC, para as cidades que tenham demandas empresariais, para que a gente possa abrir unidades do SESC e do SENAC e, consequentemente, estar próximo com a FEComércio dos empresários do interior. Para isso, nós temos alguns programas já planejados para algumas cidades, como os restaurantes Vitória da Conquista, temos um restaurante planejado do SESC para Alagoinhas, para Camaçari, acabamos de adquirir um terreno em Jiquié, temos planos, estamos em negociação para abrir uma unidade do SENAC em Itabuna, primeiro uma unidade do SENAC, acabamos de inaugurar uma em Irecê, estamos alugando uma sede em Ceabra também do SENAC, então estamos num processo forte de expansão para o interior, exatamente para que a gente aproxime o sistema do empresário. Ele sinta que ele tem ali uma entidade como o SENAC que pode capacitar um colaborador dele, para que ele tenha segurança de quando ele contrate esse profissional, o profissional vai entregar a ele o que ele precisa. O SESC, com atividades de educação, odontologia, lazer, escolas, nós temos hoje 10 escolas do SESC funcionando tanto na capital quanto no interior. Nós temos, através do SESC, uma possibilidade de oferecer cultura a esse pessoal do interior, que a gente sabe que as cidades do interior, principalmente da nossa Bahia, carece muito de lazer. Nós temos hoje 9 teatros à disposição da população nas cidades onde nós temos sede, e estamos com alguns projetos tanto na capital quanto no interior, para fortalecer realmente o Sistema S aqui na Bahia.
E aí você fala de um negócio que é bem interessante. E aí eu não posso deixar de ser saudosista e muito da época que vinha muito aqui ao restaurante escola, né? Então, esse é um princípio, né? Que ou seja, o restaurante é um restaurante escola, não tem como meta exploração comercial propriamente dita. Mas isso, de alguma forma, como é que é? Nós podemos frequentar, que eu acho tão fantástico, inclusive referendado, inclusive com selos de ISD, então acho isso fantástico. Você parece até que ouviu o meu comentário na reunião de diretoria que acabamos de fazer. Um dos nossos diretores fez uma colocação muito boa e que ele fala que a gente precisa divulgar mais o restaurante escola e efetivamente a gente precisa. Nós temos um belo restaurante com uma culinária maravilhosa, tá certo? Já um restaurante que ainda proporciona uma boa vista de quem vem aqui, né? Um atendimento maravilhoso. Um prédio icônico, né? Mas eu disse a ele que a gente tem que ter a preocupação de não ter um foco comercial. Tá. O nosso restaurante, primordialmente, tem que ser voltado para ensino. Nós somos um restaurante escola e é isso que nós queremos fazer cada vez melhor. Capacitar pessoas nessa área de alimentação, para que ele possa sair no mercado e dizer, eu estou capacitado pelo SENAC, que é uma marca. Nós estamos também com essa preocupação da emissão de carbono neutro, né? Fomos certificados há pouco com carbono neutro. O primeiro restaurante do Brasil a ser certificado pela ONU com o certificado de emissão de carbono neutro. E estamos trabalhando fortemente para que expanda isso para as outras unidades nossas, dos restaurantes do SESC, a outra unidade do Pelourinho que nós temos do SENAC. É essa a nossa proposição, a preocupação de oferecer o melhor serviço e capacitar também os nossos colaboradores. E aí, desafios, evidentemente que são muitos também, mesmo passado apenas um ano, mas muita coisa feita e desafios também enfrentados. E aí se falou muito sobre aquela retirada dos 5% de contribuição para ser voltado aí para a questão do turismo. E aí eu vi uma ação extremamente forte, pungente, não só da presidência, mas de toda a diretoria, voltado fortemente para que isso fosse reconquistado. Verdade? Como funcionou? Graças a Deus, quando infelizmente o presidente da Embratur teve a infeliz ideia de tentar tirar 5% de recursos do Sistema S, basicamente a gente fala Sistema S, mas é só SESC-SENAC, né? E houve aquela mobilização do Brasil inteiro, mostrou a força do sistema, os empresários se engajaram, os artistas do Brasil inteiro se engajaram, mostrando claramente a insatisfação e a impropriedade, se é que existe esse nome, de se retirar recursos do trabalhador. Aí eu argumentei em algumas entrevistas que eu dei, como é que um governo que se diz representante do trabalhador tira recursos do trabalhador, né? Então, com aquela mobilização toda, conseguimos sensibilizar a maioria dos senadores, né? E posteriormente o governo percebeu que não estava correto, fizemos uma negociação, o nosso senador Jacques Wagner foi que capitaneou isso junto ao governo, e os outros senadores, e fizemos um acordo que eles resolveram tirar isso. Foi aprovado no Senado da forma como estava, mas com o compromisso que o presidente vetaria, e o presidente realmente cumpriu. Quando chegou a ele para sancionar, ele vetou os artigos 11 e 12 da PLV e, graças a Deus, superamos essa dificuldade que estava muito forte, e se não tivesse havido aquela mobilização, com certeza o presidente da Embratur, o Marcelo Freixo, teria logrado êxito. Mas a tempo e a hora nós capitaneamos esse movimento. Teve até um senador nosso aqui da Bahia que se queixou que eu fui para a imprensa dizer que ele não me recebia, mas eu não falei nada demais, apenas que ele não estava me recebendo. E eu acho que serviu um pouco de alerta também. E mostra também a representatividade, presidente. Ou seja, de alguma forma, é preciso que os empresários representados por entidades como o FEComércio se mostrem e reivindiquem seus pontos publicamente, porque é muito naquela de que a gente fica muito na mesa e não vai a... Azevedo, eu tenho um bom diálogo com o governo do Estado, com o governo municipal, mas eu já disse claramente, eu
quero manter esse diálogo, vou sempre que o governo me solicitar, vamos ser parceiros. Nós temos alguns convênios assinados com a Prefeitura, com o governo do Estado, o novo governador e o vice-governador são muito próximos nossos, amigos de verdade, mas eu não abrirei mão na hora que tiver que representar a minha entidade, tiver que representar os empresários do comércio de bens e serviços, de criticar o governo e cobrar de forma firme e veemente aquilo que nós acharmos que o governo está praticando contra os interesses do comércio de bens, serviços e turismo. Isso ninguém tem a dúvida disso. Eu não sentei na cadeira de presidente para fazer de conta que estou sentado lá, as coisas acontecendo e a gente virar as costas do empresário. O empresário tem que ter a certeza de que ele está sendo representado, tá certo? Isso ele não tem a dúvida. E aí, para concluir, mas dizendo assim, e o futuro? O que é que a gente pode esperar? Eu já conheço de muito tempo a pessoa extremamente dinâmica, inovadora, que com certeza, imprimindo isso dentro da federação, vem muita coisa, não vai ser com esse ano que é só o comecinho, tem mais muito tempo pela frente. Como é que a gente pode definir aqui as próximas metas, Kelson? Nós temos como meta, primeiro eu queria fazer aqui um agradecimento especial a vocês da Band e da imprensa de um modo geral, da cobertura que nos deram ontem a respeito da reinauguração do nosso teatro, que está maravilhoso. Colocamos tudo que há de melhor naquele teatro, sabe? Aquele teatro 520 lugares. 520 lugares, o melhor teatro do estado da Bahia, disparado hoje, tá certo? Nós temos a melhor tecnologia de som, de iluminação, de acústica. Brau ontem não se cansou de elogiar a acústica do teatro, tá? Eu acho que vindo o elogio de Carlinhos Brau, né, é a certeza de que nós fizemos o melhor. O teatro está lindo. E nosso planejamento para esse primeiro mandato, além dos grandes projetos que nós temos, acabamos de adquirir um terreno aqui na Avenida Antônio Carlos Magalhães, que nós vamos fazer um prédio do Senac de referência no Brasil. Estamos fazendo um concurso público para contratar um arquiteto ou um escritório de arquitetura para fazer o melhor projeto de um prédio autossustentável e que a gente possa ampliar a capacidade de oferecer cursos ao pessoal do nosso setor de comércio de bens e serviços. Adquirimos um terreno em Jiquié para implantarmos uma unidade também. Estamos com um projeto inovador para o Sesc Piatã, que é uma unidade de 50 e poucos anos e que realmente já está carecendo. Aquela unidade foi projetada há 50 e poucos anos atrás, uma cidade que tinha, 500, 600 mil habitantes. Hoje nós temos 3 milhões de habitantes. Então, o parque aquático, que é o que o comerciário mais usa, está pequeno, está já defasado. Então, nós vamos, a partir provavelmente de novembro, dezembro, nós pretendemos fechar essa unidade, que é uma unidade hoteleira também, para que a gente faça uma reforma geral. Aí vamos voltar com ele com um salão de convenções, um ginásio de esportes, um novo prédio de hospedagem, um novo parque aquático. O projeto está lindíssimo. Maravilha. E vai ser com certeza uma nova referência em Salvador. Fora os outros projetos, nós estamos identificando áreas que a gente possa implantar unidades em Juazeiro, por exemplo, que é um lugar que não tem nossa unidade. Tem Luiz Eduardo Magalhães, que é uma área que está crescendo muito no estado, né? É muito forte. E é isso aí, temos muita coisa boa, muita coisa para acontecer. Tá certo? Montamos realmente uma equipe coesa que está imbuída em dar o melhor para o sistema, tá? E é isso que nós vamos fazer. Nesses 3 anos nesse primeiro mandato que nós temos, nós queremos oferecer serviço de qualidade, mas acima de tudo, fortalecer a representatividade, fazer com que a FEComércio seja um canal de comunicação entre os poderes públicos, sabe? Que às vezes o empresário, principalmente o empresário do pequeno, não tem condições de ter esse acesso. E eu quero que vou trabalhar firmemente para que ele se sinta assim, que ele diga, não, hoje eu tenho uma entidade que me representa, que vai brigar por mim, que vai defender quando vier um projeto de lei aí que vá contra os interesses, que a gente vai brigar e nós vamos para cima. Montamos um
um sistema de acompanhamento de projetos de lei na área municipal, na área federal e na área estadual. Junto com a CNC, que é nossa parceira, eu tenho tido assim, como é que eu diria? Apoio restrito? Apoio irrestrito, imenso do presidente Tados, tá certo? Que tem me dado muita atenção. Agora mesmo nós fomos a Genebra participar, a convite da CNC, da reunião da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho. Fizemos lá uma semana de participação. Ou seja, muita coisa. Muita coisa. E ele tem nos dado muita atenção. E com isso, claro, com o poder que a CNC tem, principalmente de recursos, a gente vai estar reivindicando cada vez mais para oferecer mais ao empresário baiano. Pois é, vocês estão vendo aí muitas realizações em apenas um ano, mas tem muito mais. Fique com a gente que a gente volta já já. Estamos de volta e vamos ouvir muito mais realizações neste um ano de gestão de Kelson Fernandes. E aqui, minha gente, tendo o prazer de estar conversando também com Juranildes Araújo, terceira vice-presidente da FEComércio Bahia e coordenadora da Câmara da Mulher Empresária aqui da FEComércio. Minha amiga, prazer estar aqui, um ano que aqui está fazendo aqui a nossa FEComércio na gestão do nosso presidente Kelson, mas você assumindo recentemente a coordenação da Câmara, e o que é que podemos esperar aí de ações da sua dinâmica pessoa? Com o ano de aniversário de posse do presidente Kelson Fernandes, eu me sinto feliz com a apresentação que eu vi hoje, que foi assim fantástica, maravilhosa, de tudo que ele prometeu na fase da eleição e hoje está cumprido. E uma das coisas que ele prometeu também foi a reformulação da Câmara, que aconteceu e a gente está aí trabalhando, tem 2 meses que eu assumi. Tem em junho, março, abril, maio, junho, eu apresentei o planejamento estratégico de todo o sistema da Câmara e a gente agora nós temos agora uma segunda reunião, dia 20 do mês que vem, e a gente começa a fazer esse trabalho junto com alguns sindicatos que tem Câmara, junto com algumas pessoas que representam o Estado, que representam o município e outras instituições. Juranildes, você vê mesmo, ou seja, claramente que há maior engajamento, que a gente tem vindo muito falar, ouvir, mas há maior engajamento mesmo. As mulheres estão ocupando passos de liderança dentro do comércio? Sim, as mulheres estão ocupando cargos e elas procuram estar estudando mais, estar pesquisando mais. Elas têm participado mais do associativismo, porque nenhum empresário cresce se ele não participa do associativismo. Ele entra e às vezes ele termina ficando encolhido, mas no momento que ele tem essa participação, ele se desenvolve bem. E as mulheres, essa semana eu inaugurei uma Câmara em Dias Dávila e eu vi o nível das mulheres e a vontade delas de participar, de assim, eu vou crescer, vai ser melhor. Agora a gente vai ter um diferencial porque a gente tem um norte. Então, a Câmara da Mulher, ela termina sendo um norte orientador que ajuda elas a abrirem mais a mente, tirar aqueles gatilhos negativos e crenças, participar com gatilho positivo, né? Pega as crenças negativas, joga fora e trabalha as positivas. Perfeito. Juranildes, agradeço demais a sua participação e desejo realmente que seja aí um caminho bastante próspero para a mulher e, evidentemente, para a Câmara da Mulher Empresária. Obrigada, e vai ser, e vamos fazer a diferença, vamos fazer bonito. Parabéns ao nosso presidente. E aqui, tendo o prazer de receber Alberto Nunes, que é presidente do CDL e participa da diretoria da FEComércio, completando também este um ano. Prazer estar aqui em nosso Band Empresarial, Alberto. E aí, como é que está o CDL? Muito obrigado aí pelo convite para falar um pouco da CDL e a parceria que tem com a FEComércio Bahia.
A CDL Salvador, ela tem os associados, que a gente foca muito no comércio, um pouco de serviço, mas o foco principal é o comércio. E a CDL faz parceria com a FEComércio para poder fortalecer e incrementar mais a economia e o comércio de Salvador e também de toda a Bahia, porque além da CDL, nós temos também a FCDL, que faz parte que é a Federação dos Lojistas, que faz parte de todo essa união que nós temos para poder ter um bem comum, que é fortalecer o comércio. E como é que está pós-pandemia? Os lojistas sofreram por demais no período, já retomou todos os ânimos, os faturamentos já voltaram, como é que está a percepção disso? A gente pode considerar que o comércio tem antes da pandemia e depois da pandemia, porque antes da pandemia teve muitas crises, todas você vai superando, mas depois você tem uma crise como essa que foi a pandemia, que a gente nunca imaginava. Depois disso, qualquer coisa que vier para frente é bobagem para o que nós já passamos. Nós sofremos muito no ano 2020 e 2021 também, mas graças a Deus em 2022 teve uma retomada, as lojas que tinham fechado voltaram a reabrir e hoje a economia está normal, 2023 acompanhando a mesma coisa de 2022, com crescimento em relação a 2019, antes da pandemia. Ótimo. Então a economia melhorou bastante e o comércio está com esse crescimento em relação a 2019. E agora em nosso Band Empresarial, Marina Almeida, diretora regional do Senac Bahia. Marina, prazer com você aqui no nosso Band Empresarial. Me diz, como é que está o Senac com tantas transformações, com tantos objetivos e metas a cumprir? Então, o Senac tem uma missão, que é a capacitação para o mundo do trabalho. Nessa capacitação, nós temos um propósito de transformar vidas, de levar pessoas para uma melhor condição também. E esse ano foi um ano muito produtivo, onde nós estamos para inaugurar daqui a algum tempo uma nova sede aqui em Salvador. Um processo também de interiorização, valorizando novas cidades também, onde vamos construir novas unidades. Então, o Senac tem uma meta de atingir 70, 80 mil pessoas no ano. Já estamos com essa meta quase cumprida, né? Oferecendo cursos de qualificação, cursos técnicos, várias oportunidades que a população baiana precisa para ter uma melhor situação de vida. E eu vejo muito interessante, acostumado agora a ver essa questão de restaurantes, e aqui o restaurante daqui, Escola, recebeu o selo Carbono e de alguma forma é uma conquista bem interessante, porque é um restaurante que essa premiação foi única, né? Essa premiação é única, mas ela faz parte de um programa amplo da sustentabilidade, onde o Senac buscou uma consultoria para que o restaurante pudesse alcançar vários níveis e ser considerado carbono neutro, emissão de carbono neutro. Então isso já estamos agora para entrar numa segunda fase, e que é muito importante para que as pessoas já tenham uma educação na área ambiental, que os alunos saiam daqui sabendo e possam contribuir também com as suas famílias e amigos. E a gente pode pensar que esse restaurante vai poder ser de novo feito em outros locais? Nós vamos iniciar no restaurante do Senac, no Pelourinho, onde no próximo ano também, que é um processo longo, criterioso, muito delicado, porque ele mede muito suas ações da emissão do carbono, e nós já estamos tendo aqui vários resultados. Esse restaurante praticamente não trabalha mais com plástico. E estamos aqui com Marconi Souza, diretor regional do Sesc Bahia, e que vem com a notícia maravilhosa. Vivendo ontem a reinauguração do Teatro Sesc. Prazer que você aqui no nosso Band Empresarial, Marconi. Prazer é nosso, satisfação muito grande por este momento para falar um pouquinho sobre o Sesc. E aí me fala, reinauguração do Sesc, do teatro, com 520 lugares, um lugar maravilhoso, icônico, né? Perfeitamente. Teatro Sesc, Casa do Comércio, reinaugurado, entregue para a população baiana, para os artistas de todo o Brasil. E me diga o seguinte, tivemos um show maravilhoso, onde inclusive o próprio Carlinhos Brown parabenizou por essa conquista maravilhosa, não só para o soteropolitano, para o baiano, mas para toda a população cultural também, né? Com certeza, equipamentos de última geração. Todos os artistas que já visitaram
o nosso espaço, falaram muito bem dos equipamentos importados. Do teatro, a única coisa que foi reaproveitado foi o espaço físico mesmo, né? A estrutura física, todo o seu toda a sua aparelhagem foi completamente modernizada, foyer, poltronas, revestimentos acústicos e todo o equipamento de som e iluminação. Que beleza, vamos visitar, vamos preparar, olhar a agenda de shows que vai estar maravilhoso. E a gente pode dizer que vão ter outros eventos, outros locais como esse também. Sim, muitos eventos já programados até março de 2024. O SESC, na verdade, através do seu programa de cultura, tem 10 teatros no estado da Bahia, 2 aqui na capital e os 8 espalhados pelos vários municípios do interior. Entre essa programação já do mês de julho, tem grandes nomes, grandes artistas que farão suas apresentações e tenho certeza que quem vai aproveitar é exatamente esse público baiano. E vamos ter a oportunidade agora de falar com Nelson Daia Filho, que é superintendente do FEComércio, executivo, evidentemente, e falar aqui sobre essa questão maravilhosa que é esse 1 ano de gestão com tanta coisa feita, né, filho? Boa tarde, Azevedo. Boa tarde, telespectadores. Que honra minha poder participar dessa entrevista. Sim, um ano grandioso, de muitas realizações. Um ano em que o sistema FEComércio teve grandes conquistas, em particular a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia. É verdade, e aí a gente vem falando muito claramente sobre aquela questão da valorização das entidades sindicais, etc. Isso de alguma forma tem sido uma meta de vocês, já tem conquistas? Sem dúvida nenhuma. A Federação tem como norte nas suas ações, e esse primeiro ano foi um exemplo claro disso, buscar a autossustentabilidade não só da própria FEComércio, como também dos seus sindicatos, através da munição de produtos e serviços que estão sendo desenvolvidos na renovação do nosso site da FEComércio, é a criação de um portfólio próprio, para que os associados do sindicato e da própria federação possam ter benefícios com produtos e serviços a custos muito baixos, e que possam, com certeza, se associar e gerar receita para as entidades. E aí você falou de um ponto interessante, ou seja, os associados diretos da federação. Então, hoje, uma mudança de estatuto, onde você traz aí a possibilidade das empresas filiarem diretamente com a federação. Excelente pergunta. Hoje é possível, sim. O presidente, assim que assumiu, alterou o nosso estatuto para possibilitar, em relação às atividades inorganizadas, a associação direta das empresas à FEComércio. O que é que com isso a gente consegue? Não só atrair as inorganizadas, como também as empresas organizadas do segmento do comércio de bens, serviços e turismo no estado da Bahia, desde que obtenham o consentimento do próprio sindicato. Nesse caso, o sindicato também vai oferir uma receita e a federação a sua parte, a sua cota-parte da receita que vier a ser gerada com a obtenção desses produtos e serviços com os parceiros comerciais. Mas 1 ano se foi, mas ainda tem muita coisa pela frente. Diga aí 2 coisinhas que a gente pode ter como foco para poder ser atingido, Nelson. Sem dúvida nenhuma, Azevedo. Nós temos ainda muito caminho a percorrer. Na verdade, esse é só o início em relação ao incremento de receitas e um controle de despesas mais efetivo e eficiente. A gente quer fazer com que esses sindicatos se tornem grandiosos e efetivamente autossuficientes. Isso a gente não consegue com prazo mínimo de 1 ano. E a gente quer efetivamente exercer a representatividade, um dos pilares sustentados pelo presidente a quando da sua campanha para o exercício da presidência. O caminho é longo, valorizando as nossas câmaras temáticas, valorizando o nosso sindicato e os nossos colaboradores, que são o verdadeiro patrimônio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia. Pois é, gente, está acabando o nosso Band Empresarial, tendo a oportunidade de mostrar em primeira mão essas imagens desse lugar maravilhoso que é o Teatro Sesc Casa do Comércio. Mas terça-feira que vem a gente está de volta no mesmo horário, 1h30. Não esqueça, eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.